bem? Boa noite a todos. Glória a Deus. Ministério de Música, se quiser, pode sentar também. Que bênção, né, querido? Eu já falei isso uma vez. Eu não entendo de música, mas não conheço as partes técnicas, mas a unção que existe sobre a nossa igreja no Ministério de Música é poderoso, amém? Eu conheço algumas igrejas, conheço igrejas com equipamentos mais sofisticados, mas entra ano, sai ano, entra pessoa, sai pessoa, a unção permanece, amém, queridos? Glória a Deus por isso. Vocês estão felizes? Novamente, boa noite para vocês, boa noite para você que está em casa. Hoje, 1º de setembro, iniciamos mais um mês. Nesse novo mês, eu coloquei algo no meu coração, em tempos modernos, às vezes, que é linguagens modernas, né? Então existiu uma hashtag há uns tempos atrás, a respeito que o pai está on, e eu coloquei para a minha vida que o meu pai está on, amém? E no caso da nossa igreja, o nosso pai está on, amém? O nosso pai está ligado, o nosso pai está sempre pronto para nos abençoar, sempre está pronto para nos ajudar em toda boa obra, queridos. Você não está sozinho, amém? E nesse primeiro culto eu gostaria de falar sobre a paternidade de Deus, amém? Só que antes disso, eu gostaria de dar um testemunho. Você me permite dar um testemunho, pastor? Você falou que gostaria de abrir para testemunhos. Da última vez que eu preguei aqui na terça-feira, não sei se você esteve aqui ou assistiu pela internet, nós oramos pelo meu tio, que estava na UTI, pneumonia causada por bactéria, falência dos rins, e nisso, no grupo da família, os filhos dele sempre nos dando as informações a respeito do estado dele, e os médicos diziam que, olha, é pela fé, continue orando, o estado dele é gravíssimo, continue orando. E foi isso que aconteceu, queridos. A família toda pegou em oração, nós aqui oramos, e já faz, acho que uma semana mais ou menos, que ele está em casa. Conversando normalmente, se alimentando normalmente. Tudo isso por quê, queridos? O nosso pai está on, amém? O nosso pai ainda está curando, o nosso pai ainda está nos ajudando em toda boa obra, amém? Glória a Deus por isso, queridos. Então, vamos à palavra de Deus. Como eu disse, eu queria falar sobre a paternidade de Deus, amém? Abra sua Bíblia em Mateus 7:11, por favor. Mateus capítulo 7, versículo 11. Diz assim: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Sabe, irmãos, eu não sei se todos aqui sabem, né? Acredito que sim, mas eu tenho um filho de quase 3 anos, e ele é um menino muito alegre, feliz, né? Brincalhão, e ele tem o hábito de, às vezes, quando nós estamos brincando em casa, ele corre e me abraça, e fala: papai, eu te amo. Aí eu respondo para ele, olho para ele e falo assim: filho, eu te amo mais. Aí ele entende que é um jogo. Ele fala: não, sou eu que te amo mais. Aí eu olho para ele e falo: filho, você não sabe o que você está falando. Ele fala: hã? Aí ele já vê que o jogo acabou ali, né? Mas sabe, queridos, porque quem tem a experiência de ser pai, entende o que eu estou falando. Né? Uma coisa é você ler esse versículo aqui, dizendo que Deus, ele nos ama de uma forma que nós, sendo pais, sabendo dar boas dádivas aos nossos filhos, imagina Deus. Irmãos, que amor é esse? Que amor é esse capaz de superar esse amor que nós sentimos pelos nossos filhos? Nós temos ali o pastor Leandro Lima, que é a prova disso, recentemente, pai de gêmeas, né? Aí falou: não vai ficar só isso não, vai mais um. Queridos, porque por mais que aos nossos olhos isso possa parecer trabalhoso, que realmente ser pai é maravilhoso. O amor que vocês sentem, que nós sentimos por essas crianças é muito bom. E às vezes alguém fala assim para mim, fala assim: ó, Leandro, você está falando que o amor de pai é grande, mas o amor de mãe é maior que o de pai. Amém.
Amém, eu creio nisso. Pode ser que seja assim. Pode ser que seja verdade. Mas sabe, a sensação que eu tenho como pai é que em qualquer situação, o lugar que meu filho mais vai estar protegido é no meu colo. É no meu colo que ele vai ter proteção, que ele vai ter provisão, tudo que ele precisa vai ser no meu colo. Amém, queridos? Agora, entender esse amor que nós temos para os nossos filhos, e quem vai ser pai também vai entender do que eu estou falando. Eu imagino que o Greg já está passando por isso. A Frânio também, a galera aqui, logo mais o Ricardo e a Patrícia também, em nome de Jesus. Já falei com eles aqui, ó, sábado. Mas sabe, irmãos, que amor é esse? Capaz de superar isso, de você entender e começar a entregar e olhar para Deus, que o amor de Deus sobre a sua vida, o amor de Deus sobre a vida do seu filho é maior do que o que você sente por ele. E é por isso que nós devemos entregar toda a nossa vida nas mãos do nosso Pai. Porque Ele tem o amor perfeito para a nossa família, para nos dar todas as nossas direções. E uma coisa que eu queria trazer para vocês nesse início, nessa introdução, é saber que todo o ofício e responsabilidade de pai, de ser um pai, não pode ser maior do que a sensação e a consciência de ser filho de Deus. Porque quando você tem a consciência de ser filho de Deus, o ofício e a responsabilidade de ser pai, de criar uma criança, se torna fácil. Porque você se submeter ao seu pai... Eu me lembro quando eu morava na casa do meu pai, às vezes, na idade que eu tinha, por mais que às vezes parecia ser algo chato se submeter aos pais, era muito tranquilo. Eu não estaria preocupado com o alimento que chegaria na minha casa, eu não estaria preocupado se na hora de dormir, se eu tranquei a porta bem, se eu tranquei a janela, se eu teria que estar me preocupando se o meu filho está dormindo bem, eu não teria que acordar de madrugada em momentos de frio para saber se ele está coberto ou não. O meu filho, ele fica com dó da coberta. Nesse momento de frio, você vai lá de madrugada, ele está em cima da coberta, cara, e a coberta está quentinha embaixo, só que ele está em cima. E eu já me programei que eu tenho que acordar de madrugada para ver isso. Agora, você pensa nesse cuidado. Sabendo que existe um amor maior que esse, qual que é o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, queridos? Devemos andar sempre com essa consciência de filho. E as responsabilidades e o ofício de pai vai se tornar mais fácil. E muitas vezes nós não queremos entregar os nossos filhos na mão de Deus. Mas sabe, queridos, Deus é capaz de cuidar melhor do seu filho do que você mesmo. Imagina, por exemplo, se você pegar o Reginaldo, tem a Bia aí, menina de Deus, logo, 18 anos, chega no pai e na mãe e fala: pai, sou missionária. Nos Estados Unidos. Olha que benção, o pai vai estar orgulhoso. Vai estar orgulhoso, sim. Mas o problema é se ela chegasse nele e falasse assim: pai, vou ser missionária. Aonde, minha filha? No Afeganistão. Na janela, qualquer país de janela 1040. Sabe, eu acredito que ele, como um de Deus, ele vai abençoar, vai orar. Mas eu confesso como pai que você ficar tão tranquilo é difícil. Mas sabe, queridos, não tem como impedir o agir de Deus. Não existe essa possibilidade. E nós, como somos filhos de Deus e nós temos essa consciência, é saber que, olha, o meu filho vai para qualquer lugar e Deus vai estar cuidando, e Ele pode cuidar melhor do que eu, e cabe às minhas orações. Eu cheguei até aqui. Daqui para frente é com Ele. É Ele Deus, é Ele que vai desenvolver a vida dele com Deus, e nós vamos continuar na intercessão. Porque Deus tem os cuidados melhores, tem como cuidar melhor da nossa vida e da vida dele. Amém? É um amor maior, é um amor que nós não conseguimos mensurar. E sendo pai, a gente consegue chegar perto dessa sensação. Saber que quando nós somos filhos de Deus, essa consciência de filho, nós temos livre acesso ao Pai. Livre acesso. Um exemplo que eu queria compartilhar com vocês, que já há um tempo atrás, eu era recém-casado, não tinha filho ainda, mas eu quero falar isso para trazer a consciência de que estar na igreja é o lugar certo para você, irmão.
É o lugar certo para você, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E é aqui que você vai ouvir. Você vai desenvolver na sua casa, aqui que você vai ter a comunhão e você vai desenvolver na sua casa. Amém? É aqui que é o lugar certo, independente da forma como você se encontra. Certa vez, eu trabalhava, como eu estava dizendo, eu trabalhava como representante comercial na cidade de São Paulo. Eu era recém-casado, estava há pouco tempo morando aqui, mas eu estava rodando muito na cidade de São Paulo e, sabe, né, aquele trânsito difícil. Chuva, o trânsito piorava e eu andava muito e tem algo que me estressa muito, é o trânsito. Eu, graças a Deus, não estou mais nessa vida, aleluia, Deus está me libertando. Mas, sabe, e desses dias, até inclusive foi numa terça-feira, e nesse momento de estresse, naquele momento terrível, eu acabei fazendo algo no trânsito que desagradou a Deus. Eu não vou falar para vocês o que foi, mas sabe, não sei se já aconteceu com você. E eu recomendo que isso não se faz, qualquer confusão no trânsito, primeiro que desagrada ao coração de Deus e talvez as consequências possam não sair muito boas para você. Mas sabe, acabei fazendo algo que desagradava o coração de Deus no trânsito. Beleza, culto de terça, fui embora, tinha até esquecido, passei, peguei a Karina, vim para o culto. Cheguei no culto, começou o início do culto, o ministro do louvor chegou e falou: irmãos, vamos iniciar o culto, levante suas mãos e adore ao Senhor, feche seus olhos. Aquela coisa que o ministro de louvor faz, amém? Mas aí, nesse momento, eu já correspondi, já levantei, fechei meus olhos e comecei a adorar ao Senhor. E nisso, o diabo se levantou contra mim e veio nos meus pensamentos. E falou: você vai adorar o Senhor, mesmo depois daquilo que você fez hoje? Aí nisso, meu semblante já caiu, eu me entristeci, abaixei minhas mãos e parei. E ele continuou falando. Ele falou: olha, Deus não vai receber a sua adoração. Só que graças a Deus pelo Espírito Santo, e graças a Deus por estar no lugar certo, e graças a Deus por fazer a coisa certa e estar com a pessoa certa. E nisso, por estar na igreja, sempre ouvir uma palavra de Deus, eu me lembrei, e graças a Deus pelo meu Pai que está no céu, que sempre quando o diabo tem uma ação contra você, nós devemos ter uma reação contra ele. E nisso eu me levantei e falei: diabo, pode ser que Deus não receba a minha adoração, mas eu vou adorar do mesmo jeito. E nisso eu comecei a adorar, queridos, e comecei a colocar força. Levantei minhas mãos, comecei a pular, a rodar. Não foi fácil, precisei colocar força. Mas eu quis adorar. E adorei, e comecei a cantar: Deus é meu Pai, que nunca me abandona. Quem me visse... Sabrina, coloca eu na próxima audição. Comecei a adorar, comecei a colocar força e parecia que nada estava acontecendo, mas eu fiquei lá, firme, adorando ao Senhor. E fui até o final. Eu lembrei que eu tenho acesso ao Pai, que Deus é o meu Pai. Quando eu viajo para a casa do meu pai, que mora no interior, eu não chego lá na hora e falo: pai, por favor, será que eu poderia, por obséquio, pegar um copo de água na geladeira? Mas isso sem querer te incomodar, pai. Se eu fizer isso, acho que meu pai me bate, cara. Ele dá um tapa na minha orelha, eu falo: o que está acontecendo com você? É a igreja que está fazendo isso com você? Eu falo: não, jamais. Senão eu vou mandar você sair da igreja. Meu pai é meio esquentado. Não, eu chego lá, eu abro a geladeira e lá está refrigerante, Danone, chocolate, tudo coisas que eu gosto. E eu olho assim, eu abro a geladeira na casa do meu pai e não pego só para mim, não. Eu falo: filho, o que você quer aí? Pode pegar. Pode pegar. A liberdade não está só em mim, não, queridos. Está em toda a minha descendência, quando eu estou em Cristo. Então eu tenho acesso ao Pai e comecei a adorar. E talvez você, no final disso, você olha para mim e fala: Leandro, mas e aí? Deus recebeu a sua adoração? Eu falo: se Ele recebeu, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu não fiz a vontade do diabo. Sabe, queridos, você não tem motivos para não adorar ao Senhor. Você não tem motivos para não vir na igreja.
Quando você tem uma consciência de filho, você pode ter certeza que você pode vir aqui, você pode adorar ao Senhor. Se você tiver com uma vida torta, isso não interessa. Você tem acesso à casa do seu pai a partir do momento que você tem consciência de filho. Nada pode te parar. Nada pode te parar. Amém, queridos? Essa igreja aqui é uma igreja de Deus. É uma igreja que os ministros que ministram aqui, os pastores, são homens e mulheres de Deus, amado. Tudo que você precisa para a sua vida e ministério, eu falo isso no discipulado, tudo que você precisa para a sua vida e seu ministério, aqui no Verbo da Vida você vai encontrar. Assuntos de fé, assuntos de família, realidades da nova criação. Faça o rema o ano que vem, amém? Se você não fez ainda. Sabe, queridos, temos esse acesso ao Pai. Colossenses capítulo 1:13 diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Queridos, você é filho de Deus. Amém? Não podemos perder essa consciência. Ele é o nosso Pai. O nosso Pai está on. O nosso Pai está on, queridos. Meu tio foi curado. Deus continua curando. Não diga que Deus não cura. Amém? Eu queria que você abrisse também em João, capítulo 1, versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Irmãos, outro dia eu fui comer um pastel na feira, e sentado na minha cadeirinha, eu vi a mulher conversando com a mulher que fazia o pastel, né? E graças a Deus, duas mulheres de Deus, né? Cristãs. E ela estava dando um testemunho a respeito de uma experiência com anjos. E ela falava a experiência com um anjo, e o olho dela lacrimejava de emoção, e a outra falava: olha, estou toda arrepiada. Mas sabe, porque você olha esse tipo de assunto, de anjos, e eu acredito que algumas pessoas tenham tido experiência com anjos, eu nunca tive mesmo, mas se você teve, eu creio que é verdade. Mas se você percebe que todos os assuntos que acontece o sobrenatural, ele é mais emocionante, né? Porque existe algo poderoso, porque os anjos, eles são capazes de voar, eles têm o poder de ficar invisível, de passar por parede, de se transportar. Outro dia, assistindo Os Vingadores, eu e a Karina, nós entramos numa discussão de qual seria o poder mais legal, né, de se ter. Nós chegamos no final e decidimos entre o Pantera Negra e o Homem de Ferro. Puxa, esses dois poderes são bem legais, hein? Só que aí a Karina ficou com o Pantera Negra, preferiu, e eu preferi o Homem de Ferro simplesmente pelo fato dele poder voar. Poxa, muito legal voar, né? Poder sensacional. Eu queria. Então eu escolhi o Homem de Ferro. Mas sabe que, meditando nisso, queridos, nem Vingadores com seus poderes, X-Men, os anjos com seus poderes, esses poderes não são de se comparar com o poder de ser chamado Filho de Deus. A gente pode perceber que isso é um poder. O Homem de Ferro não tem esse poder. Nós temos. É um poder que é capaz até mesmo de causar inveja.
discussões, e pessoas até matam por causa disso. Um grupo de pessoas tentou matar Jesus, matou Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia simplesmente porque ele dizia que era filho de Deus. Que absurdo. Hoje nós temos essa consciência. Mas tanto é que existe muitas pessoas hoje que não são filhos de Deus e acham que são. Todas as pessoas, elas são criaturas de Deus. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, temos o poder de ser chamado de filhos. Amém? Você já ouviu aquelas pessoas que dizem assim: eita, hoje é sexta-feira, hoje eu vou tomar uma porque eu também sou filho de Deus. Ô, querido, caiu do cavalo. Não é isso, não. Ser filho de Deus é mais poderoso do que isso. Você imagina que ter o poder de ser filho de Deus é você ter a possibilidade de tomar umazinha no final de semana? Ah, vai muito mais além disso, queridos. Não é para se comparar, não. E nós temos esse poder. Nós temos esse acesso, nós temos essa proteção, nós temos esse amor. E ninguém pode nos parar. Amém, queridos? Glória a Deus. E como a gente desenvolve o nosso relacionamento com Deus, é somente através do conhecimento. Nós devemos conhecer a Deus e prosseguir a conhecer a Deus. Pessoas acham que conhecem a Deus. Muitas vezes, nós vemos assuntos, às vezes, que acontecem no mundo, onde tem evangélicos que se envolvem em assuntos errados, e vem pessoas que não têm nenhum vínculo com Deus, nenhuma aliança com Deus, e querem demonstrar, através de artigos, de jornais, de comentários super embasados, intelectuais, de como Deus age. E o pior é que às vezes tem crente que dá ouvido para isso. Queridos, nós temos uma posição de filho onde nós temos que ensinar essas pessoas. E para a gente poder ensinar, a gente tem que conhecer. Nós devemos conhecer e fazer Deus conhecido, a ponto de ficar parecido com Ele. Quem conhece meu filho, nesse período de pandemia, eu tenho certeza que, se você é novo na igreja, que chegou depois da pandemia, você não conhece ele. Mas se você vê ele correndo aí pela igreja, se você olhar para ele, você vai saber que é meu filho. Porque ele se parece muito comigo. E com o nosso Pai Celestial, deve ser da mesma forma. Nós devemos ter um comportamento e agir de uma forma onde as pessoas falam: olha, esse cara é crente, esse cara é filho de Deus. Nós devemos nos parecer com ele. Nós devemos buscar o conhecimento, comunhão, e essas convicções daquilo que nós somos nele só vai vir através do conhecimento, queridos. Se você entrou nessa igreja e você sentiu que por algum motivo você não poderia adorar ao Senhor, está te faltando conhecimento daquilo que Deus é, do tipo de pai que Ele é, o tipo de amor que Ele está disposto a derramar sobre a sua vida. Como eu disse, você não tem motivos para não adorar ao Senhor. Quando nós estamos na igreja, o momento da palavra de Deus é Deus te abençoando. Mas antes disso tem um momento de louvor, é o momento onde você entrega algo para Deus. E você não pode ser egoísta ao ponto de só querer receber. Muitas vezes a gente é vinculado em dinheiro, fala: nossa, mas nós temos que dar dinheiro, que faz parte do louvor e adoração. Querido, se você não tem dinheiro, dízimos e ofertas para entregar, entrega o seu melhor louvor. E se tiver difícil por algum motivo que aconteceu no seu dia, faça força. Pula, rola, faz alguma coisa. Mas simplesmente não faça a vontade do diabo. Quando você faz a vontade do diabo, a Bíblia diz que você é filho do diabo. Agora escolhe o tipo de pai que você quer ter. E o tipo de pai que você quer ter será o tipo de pai que você vai ser. Amém? Essa consciência não deve ser perdida. Não deve ser perdida. Amém? Eu quero só dar alguns versículos, não precisa abrir, a respeito de como nós devemos nos parecer com Deus. Em Efésios 5:1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados,
2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 1 Pedro 1,15 diz assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aqui são apenas algumas características, queridos, de como nós devemos nos comportar, para nós nos parecermos com Deus, para nós nos parecermos com o nosso Pai. Amém, queridos? Talvez você não tenha tido um referencial de pai. Talvez você não tenha um bom referencial de pai, ou você também não tenha tido pai na sua vida. Mas sabe, queridos, estar na igreja vai alimentando a sua consciência de filho de Deus. E tudo que você precisa a respeito da paternidade, você encontra em Deus. As suas expectativas mudam. Eu estava vendo um testemunho de uma pessoa, de um pastor que estava falando sobre isso, e ele deu uma referência de uma pessoa que ele conhecia, que essa pessoa, ela perdeu a mãe quando ela tinha 5 anos de idade. E ela não tinha pai. E hoje ela já está com mais de 30 anos de idade. Ou seja, a mãe morreu antes de ser revelado quem era o pai dela. O que aconteceu? Ela passou anos procurando quem era o pai. Até um dia que ela encontrou uma pessoa, porque quem procura, às vezes acaba se vendo em qualquer pessoa. Então ela conheceu um homem que ela soube que tinha namorado a mãe dela, ela suspeitou que aquele homem poderia ser o pai dela, e ela começava a se ver naquele homem. E ela chegou no pastor e falou: pastor, eu acho que eu encontrei o meu pai. Estou pensando em fazer um teste de DNA. O pastor falou: tá, se você acha que deve fazer, faça. Aí fez o teste de DNA e simplesmente aquele tempo de esperar o resultado gerou tanta expectativa na vida dela, simplesmente com a ideia de que, olha, achei o meu pai. Ela trouxe a convicção de que achei o meu pai. Até saiu o resultado do DNA, que comprovou que era negativo, não era o pai dela. Aí o desfecho, eu nem sei o que aconteceu, mas não é essa a ideia. Mas sabe, queridos, quando você tem um referencial de pai, as suas expectativas, elas mudam. E aqui, na igreja, na casa de Deus, você tem como buscar um referencial de pai. Deus é o nosso pai, alimentando sempre essa consciência, ouvindo uma palavra sendo pregada. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé ela vai aumentando, vai crescendo, você vai crescendo em conhecimento. E você vai saber que toda provisão que um pai tem que dar para o seu filho, você encontra em Deus. Uma pessoa que está no mundo, que não conhece essas verdades, ela sofre. Mas nós não temos motivos para sofrer. O nosso pai está O nosso pai está sempre pronto para nos ajudar. Eu tive um bom referencial de pai. Meu pai é um tipo de um cara que, se eu ligar, ele está a 400 quilômetros daqui, mas se eu ligar: pai, eu preciso fazer uma mudança, vem aqui me ajudar. Ele vem, cara. Ele vem. A gente fala de amigos, todos nós temos amigos e são amigos parceiros. Mas eu comentei isso com a Karina esses dias. Sabe, cara, nós temos muitos amigos. Mas se acontecer alguma coisa que nenhum amigo puder nos ajudar, eu tenho certeza que o meu pai e o seu pai estarão prontos para nos ajudar. Mas eu tenho certeza absoluta. E é a mesma sensação que eu quero que o meu filho tenha. Eu costumo dizer para ele, deixar bem claro para ele que eu sou o melhor amigo dele. E que sempre quando ele precisar, eu vou estar pronto para ajudar. Esse é o nosso Deus celestial. Sempre pronto para nos ajudar. Ele está ligado. O nosso Pai está on. Hashtag o nosso Pai está on. Amém? Tempos modernos, linguagens modernas. Amém? Glória a Deus. Eu vi quando cantei um pouquinho, pessoas elogiaram. Eu acho que eu estou empolgado nisso, viu, Sá? Vamos lá. Amém, queridos? Romanos capítulo 8, versículo 16. Não precisa abrir, que eu vou ler aqui mesmo, nas minhas anotações. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Repita comigo: filho de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo.
E se certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Queridos, textos que falam sobre a paternidade de Deus, mas o que eu queria falar aqui a respeito é que nós não somos apenas servos de Deus, nós somos filhos que servem. Porque às vezes as pessoas anulam a parte de ser filho, da herança que você tem em Deus, de coisas que estão proporcionadas para a sua vida, simplesmente porque, não, eu sou um servo de Deus. Não, queridos, nós não somos só servos, não, nós somos filhos. Não podemos anular a parte de ser filhos. Antes de ser servo, nós somos filhos. Amém? Os anjos voam. Eles têm esse poder de voar e ficar invisível, mas eles não têm o poder de ser filho de Deus. Às vezes nós temos o hábito de chamar os nossos filhos de anjinho. Sabe, queridos, quando eu penso, isso é uma dedução minha, eu penso que nós estamos abaixando a categoria do nosso filho. Porque os anjos, eles não são filhos de Deus. O nosso filho é consagrado ao Senhor. Vai ser ensinado, vai aceitar Jesus. Amém, queridos? Consciência, realidades daquilo que nós somos. Amém? O nosso Pai está on. Amém? E para finalizar, eu quero demonstrar o carinho de Deus para as nossas vidas. Em 1 João 2,1 ele nos chama de meus filhinhos. Meus filhinhos, é um carinho. Nada pode nos parar, queridos. Nós somos filhos de Deus. E a minha oração para essa noite é que essa consciência cresça na sua vida. De que você não está nessa vida simplesmente para servir. Você está nessa vida para ser filho de Deus. De entregar os seus caminhos a Ele. De saber que é Ele que vai cuidar da sua vida. É Ele que vai cuidar dos seus passos. Que você possa chegar diante de Deus e abrir a geladeira, você tem acesso. Nada pode te parar. Saber que é Ele que está cuidando dos seus. Está cuidando de você como filho, está cuidando do seu filho como um filho, está cuidando da sua esposa como um filho, está cuidando do seu pai como um filho. Está cuidando de tudo. Me chama a atenção porque quando eu saio da minha casa, eu desço no elevador e vou para o estacionamento. Estacionamento com aquele monte de carro e criança gosta de correr. Quando a gente desce com meu filho já andando, o estacionamento está vazio, não tem um movimento de carro, mas às vezes tem um carro estacionando. Meu filho, ele desce, ele não está preocupado em saber se eu estou cuidando dele. Ele não chega, pai, você está cuidando de mim? Não, ele vai andando. E a responsabilidade de cuidar é minha. Sou eu que estou andando. Sou eu que estou andando com ele no estacionamento e estou olhando para ver se está vindo algum carro. É esse tipo de cuidado de Deus. Amém? Em troca disso, comunhão. Comunhão através de conhecimento. Você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Estudando a palavra de Deus. Conhecendo e prosseguindo em conhecer. Você pode ter certeza que todas as outras coisas vão se tornar mais fáceis quando nós não perdemos a consciência de filho. Ser pai vai ser mais fácil. Amém? Eu penso que hoje eu tenho uma facilidade de educar o meu filho mais do que o meu pai teve por mim. Talvez hoje, com 37 anos, eu me tornei um homem melhor do que o meu pai era com 37. E meu objetivo como pai é fazer do meu filho, com 37 anos, um homem melhor do que eu. Amém, queridos? Porque ele vai estar exposto às coisas que eu não tive oportunidade. E fará dele um homem melhor. E fará dele um filho melhor. E nós, como um filho, virá a satisfação de saber que nossos filhos estão bem guardados. Amém? Amém, queridos. Eu gostaria de orar. A gente já vai encerrar. Se o Ministério de Música quiser subir para cantar mais alguma música. Eu acho que para finalizar com chave de ouro poderia ser: Deus é meu Pai. Eu acho que tem tudo a ver. Eu não sei se a Sabrina gosta que faça isso, né, de pedir a música sem antecedência, porque a Sabrina é meio brava. Mas ela tá boazinha agora.
que agora ela está com os hormônios mexendo, maternidade. Mas ela é uma menina que ama meu filho, cara. E a filha dela vai ser muito amada também. Amém, queridos? Nós somos uma grande família. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a cada dia que nós buscamos conhecer ao Senhor, nós crescemos em comunhão. E essa consciência de filho, essa consciência de estar no lugar certo, faz de nós pessoas mais tranquilas para se viver, pessoas mais tranquilas para tomar as decisões. Obrigado, Senhor Deus, porque nós sabemos que o Senhor nos chamou primeiro, o Senhor nos amou primeiro. Obrigado porque o seu tipo de amor, ó Pai, a gente não consegue compreender, mas simplesmente esse amor nos dá a alegria de saber que nós estamos caminhando as nossas decisões pelo caminho certo. Obrigado, Pai, por cada pessoa aqui nessa noite. E a minha oração é que elas possam voltar para suas casas meditando sobre este assunto, ó Pai. Meditando sobre a consciência de ser filho. E que nada pode mudar isso. Nada pode mudar. Porque o seu Espírito habita dentro de nós. E o Senhor tem cuidado, o Senhor tem blindado a nossa mente e coração contra as investidas do mal. Obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio de poder ministrar a sua palavra. De poder dizer o quanto grande é o nosso amor por Ti, Senhor Deus. Que por mais que durante o dia, às vezes, as circunstâncias possam parecer contrárias, nós sabemos e temos aonde se apegar. Obrigado. Porque o seu cuidado, a sua proteção, nós podemos ver a todo momento. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém e amém. Se coloque de pé, vamos adorar esse cântico. Amém?